Olá, irmãos, que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Esse é o canal Verdade das Escrituras. O meu objetivo aqui é alertar você para entender o que as Escrituras nos ensinam, o que elas nos diz. E o objetivo sempre é despertá-lo. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, mas despertá-lo. Leia as Escrituras, que você vai ter um entendimento diferente daquilo que é ensinado nos templos religiosos, da religião evangélica ou da religião católica. Sempre o nosso Pai nos admoesta para as leis dele, para o amor ao próximo. O nosso Salvador diz que aqueles que creem nele, como dizem as Escrituras, destes fluirão rios de água viva. Então, querido, leiam as Escrituras. Você vai saber coisas aqui, vai conhecer coisas que está diferente do que você tem aprendido. Ou o que você, que talvez não frequente a nenhuma religião, mas você vai saber coisas aqui que vai alimentar você e que vai amparar você nas suas debilidades. Tá ok? Eu quero fazer um vídeo bem breve agora, no dia de hoje, e eu só quero ler pequenos trechos aqui que está na carta de 1 Coríntios e também na segunda carta de Coríntios, que são perguntas que Paulo fez ao povo e em outras ele apenas disse, constatou, ensinou o povo quem eles eram. E o primeiro texto que eu quero ler está em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 16, que diz assim: Certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Querido, você é o templo de Deus. Deus mora em você, na sua mente, no seu entendimento. O Espírito do Pai é quem te conduz, é quem te consola. E se você tira essa glória de você para dar um templo feito por mãos humanas, a um templo de pedra, eu não creio que o Pai esteja feliz com isso. Tá? Vamos a outro texto que está também no primeira carta de Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 19. Que está falando basicamente a mesma coisa, mas eu quero que você veja quantas vezes Paulo nos lembra disso, ok? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Tem algo que você possa fazer para a glória dele que seja melhor do que reconhecer que ele habita em você? E que se ele habita em você, qual é o sentido, querido, de você, que tem um Pai dentro de você, sair da sua casa para frequentar um templo de pedra? Se o Pai está em você, será que você não pode falar com o Pai em secreto, como Jesus nos ensinou? Será que você não pode falar com o Pai na sua casa? Será que você não pode falar com o Pai enquanto você dirige? Será que você não pode falar com o Pai enquanto você está na rua? Será que você não pode falar com o Pai em qualquer outro momento? O que você tem que fazer num templo de pedra onde o Pai, em várias oportunidades, disse que ele não habita, que ele não está? Vou pegar aqui, livros de Isaías, no capítulo 66, diz assim: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés.
Que casa me edificareis vós? E qual o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que teme a minha palavra. Vamos ver aqui numa outra versão como é que está escrito. Olha só, Isaías 66, verso 1. O Senhor diz, querido, é o Senhor que diz: o céu é o meu trono, e a terra o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa poderiam construir para mim? É uma pergunta. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Eu mesmo fiz o céu e a terra, e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Querido, está mais claro que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele está falando aqui, ó, eu mesmo fiz os céus e a terra e todas as coisas são minhas. Mas eu cuido dos pobres e dos arrependidos, dos que me temem e obedecem às minhas leis. Olha o contraste que ele está fazendo. Ele está falando, vocês estão falando que edifica casa, eu moro por acaso em algum lugar? Que tipo de casa vocês vão construir para mim? Eu não moro nesses lugares, eu moro em vocês. Vocês são o templo. Ok? Vamos em 2ª carta de Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 16. Diz assim: que relação pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como o próprio Deus já disse: eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Querido, ele fala, eu vou morar e viver com eles. Aonde que ele vai morar e viver com a gente? Aonde? Se pergunte, pense, analise, reflita no que você lê. Aonde? Eu vou morar e viver com eles, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. E o Senhor Todo-Poderoso diz: saiam do meio dos pagãos e separem-se deles, não toquem nada que seja impuro, então eu aceitarei vocês. Eu serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. O Pai habita em nós, basta você saber disso e ter para você essa glória de que o teu Pai, o Criador dos céus e da terra, através do Espírito dele, habita em você. E não deixe que ninguém diga que isso não é verdade. Ah, mas você só tem que saber isso. Não, querido. Tudo que está nas Escrituras é espiritual e para ser praticado. Não para que a gente saiba simplesmente e não pratique. Tá ok? Nós somos o templo onde o Pai habita. No livro de Isaías, o próprio Salvador, no capítulo 66, o próprio Criador, o nosso Pai, ele diz: que templo vocês vão construir para mim? Eu habito com os arrependidos, com o contrito de coração, com aqueles que temem a minha palavra e obedecem às minhas leis. É nesse que ele habita. Tá ok? Não há em templo de pedra algum. Mais uma vez eu espero ter ajudado a despertar você. Obrigado por ter assistido. Que a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês e que o nosso Pai traga a nós o discernimento necessário para que nós venhamos conhecer a verdade. Porque é com a verdade e com o Pai é que deve ser o nosso compromisso, querido. E não com templo de pedra, não com líder religioso, não com religião alguma, nem com membros de qualquer tipo de religião, que não seja a religião verdadeira, que está no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 27.
que a religião verdadeira que agrada o Pai é só uma, que nós venhamos a nos compadecer e ajudar os pobres, as viúvas, os órfãos e nos afastar de toda coisa mundana desse mundo, coisa imunda desse mundo. Tá ok? Muito obrigado, um abraço e até o próximo vídeo.